Just because you watch Grey's Anatomy doesn't make you a real surgeon. Damn it, we're losing him. Push one of epi. We're losing him starting compressions. Trioproline. His BP is dropping. Temblate. Somebody get me on a war now! Oi gente, eu sou a Tati, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou indicar alguns livros pra quem gosta de Grey's Anatomy. Eu comecei a assistir Grey's esse ano por pura pressão feita pela minha amiga. Eu hoje estou na 13ª temporada e no momento eu me encontro em uma ressaca de Grey's Anatomy porque eu maratonei assim uma temporada atrás da outra e o problema maior, eu acho que tá acontecendo no momento, é que dessas 13 temporadas eu me identifiquei e gostei muito de 5 personagens e desses 5 personagens, uma tá ok, 3 morreram e um tá pra ser preso, então nada muito motivador pra que eu continue assistindo a série. Eu já peguei spoiler de várias coisas, já assisti também os grandes momentos aí que todo mundo fala dessa série. Então eu tô precisando de um tempo de Grey's aí, né? Tô tirando umas férias da faculdade de medicina. E nesse tempo aí que eu não tô assistindo Grey's, eu li alguns livros relacionados aí à medicina e tudo mais, e vários me lembraram, e foi sem querer, inclusive, eu comecei a ler alguns livros porque eu vi alguns youtubers falando sobre, e falei assim, vou gravar um vídeo sobre Grey's, já que eu tô assistindo, e vou relacionar ele com livros. O primeiro livro que eu li é When Breath Becomes Air. Esse livro é uma biografia do próprio autor, aí do caso do Paul, esse sobrenome diferentão que eu não sei pronunciar, mas o Paul, ele morreu aos 36 anos, ele era um neurocirurgião, e esse livro vai contar a história de vida dele desde a faculdade de medicina até os últimos dias de vida, né, o último sopro aí de vida. O livro, inclusive, ele foi terminado pela esposa do Paul, porque ele não teve tempo de terminar tudo, né, toda a história, então os últimos capítulos foram escritos por ela. O livro ele tem uma escrita muito poética, a visão do Paul, né, sobre a medicina, sobre a vida em si. Ele fala muito no livro que ele foi sempre apaixonado pela literatura desde criança. Ele estudava numa escola não muito boa e a mãe dele fez de tudo para que ele conseguisse passar numa faculdade renomeada, então desde criança ela já pegava os livros que ele precisava ler, dava para ele ler, então livros muito avançados para uma criança estar lendo, então ele fala que a literatura, né, e os livros estavam sempre presentes na vida dele. Ele demorou aí para começar realmente a escrever por conta, né, da medicina, ele era um neurocirurgião muito renomeado, o que muitas vezes na história acabou me lembrando Grey's por causa do Derek Shepherd, e em vários momentos, coisas que aconteceram, eu até fui pesquisar se alguma parte da história de Grey's Anatomy tinha sido inspirada na vida dele, mas aí Grey's aconteceu antes, né, desse livro dele e tudo mais. E tem uma parte em particular que eu achei assim, que eu lembrei muito da série, que a faculdade oferece pra ele todo um departamento pra ele fazer a área de estudo ali que ele desejava. Então, e tem uma parte da série que acontece isso com o Shepard também, né, que eles estão pra se mudar, e ele fala, se eu não me engano, que Harvard ofereceu milhões pra ele trabalhar lá, ele foi trabalhar pro presidente, enfim, né, toda essa questão. E como é a mesma área, eu não consegui não relacionar as histórias. É uma história muito tocante e, como eu disse, muito bem escrita e muito poética. Os próximos 2 livros que eu li, eles fazem parte de uma série, então é o This Is Going to Hurt e It Was the Night Shift Before Christmas. Eles foram escritos pelo Adam Kay e vai contar a história desde o início da faculdade de medicina e até quando ele resolveu largar o curso no meio da residência. Esses 2 livros eles não foram publicados aqui no Brasil, então não tem tradução, mas se você tá acostumado a assistir série médica, tá familiarizado aí com os termos, o resto não é um inglês difícil, é bem fácil na verdade, porque são partes dos diários que ele escrevia, então tipo, é tudo muito informal e são pedacinhos curtos, um ou outro que é tipo 2 páginas, mas é tudo muito curtinho, porque é realmente o tempo que ele tinha pra escrever e relatar o que tinha acontecido aí quando ele tava de plantão. Ele coloca muito humor em determinadas passagens, mas ele também fala muito sobre a exaustão que é ser um médico, principalmente estudante de medicina,
e ele fala muito, né, no final tem até uma mensagem que ele escreve, uma nota do autor, sobre como, né, os funcionários aí da linha de frente deveriam ser mais reconhecidos e como o trabalho deles é super exaustivo, porque não tem feriado, não tem fim de semana, então é quase o dia todo lá no hospital, então ele prega muito por isso. A diferença entre os dois livros é que o It Was the Night Shift Before Christmas, ele vai ser basicamente dessa semana do Natal e Ano Novo, então fala sobre os eventos que aconteceram aí que acontecem no caso, né, por vários anos nesse final de ano. E eu falo que eu lembrei de Grace quando eu li esses livros, porque ele estava se especializando para ser obstetra e ginecologista, então várias coisas que aconteceram também acontecem na série. Então, um parto inesperado aqui, a primeira vez que ele fez um parto sozinho, ou emergências que acontecem aí durante a gravidez. Então, muito Grey's Anatomy, que acontece isso em vários momentos na série também. E uma coisa que eu achei muito interessante lendo esse livro, como ele é o inglês britânico, vários termos foram muito diferentes do que eu estava acostumada e eu acabei tendo que pesquisar porque eu não conhecia. Então, o que mais me chamou a atenção, que é logo no começo que eu peguei, né, essa diferença, é que ele tá contando a história de um menininho que precisou ser operado da apendicite. E aí ele fala assim, going to take him back to the theater. Vamos levar ele de volta. E eu entendi teatro. Eu falei assim, nossa, mas é um erro aqui do livro, porque eu achei que teatro, eu falei assim, mas não, ele tava no teatro e não tô entendendo. Aí fui pesquisar porque isso continuou aparecendo esse theater. Falei assim, calma, não pode ser erro toda hora. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que no Grey's, né, eles estão falando toda hora aí o OR, que é o Operation Room, e no inglês britânico, na verdade, né, eles falam Operation Theatre, porque eu não sei se, né, porque tem aquela parte que o pessoal fica assistindo as operações, então fica aí, ficou essa diferença também. Outra parte do hospital que tem um nome diferente, no Grey's eles falam muito no ER, que é Emergency Room, e no livro ele falava muito A&E, Accident and Emergency Room. Então tem essa diferença. Eles falam Junior Doctors para interns, que são os internos, né, na série, mas no livro ele falava sobre Junior Doctors. Então tem outras, mas que agora eu não vou lembrar, mas que eu achei muito interessante, eu gosto muito de pegar essas diferenças. O último livro que eu tenho pra falar aqui é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Esse, na verdade, foi a série que me lembrou o livro, porque eu já tinha lido esse livro faz um tempo. Esse livro, ele vai contar a história da Lily e do Ryle. O Ryle, ele é um neurocirurgião muito renomeado, e a Lily, ela é dona de uma floricultura, e eles se conhecem no começo do livro ali, que começa a história no passado, e aí passam alguns anos e eles se reencontram. E aí eles começam a namorar, até que um dia o Ryle, ele agride a Lily fisicamente, e aí o relacionamento deles vai piorando, piorando, piorando cada vez mais. E quando eu digo que a série me lembrou o livro, é porque em alguns momentos eu senti muito a mesma vibe aí nas histórias. Então, por conta também do Ryle ser o neurocirurgião, e eu lembro até que a Lily falava muito sobre ele chegar do trabalho vestindo lá o pijamão que os médicos usam, né, os scrubs, e eu lembro que na época tava toda essa questão da pandemia. Aí, por um momento, eu falei assim, nossa, mas ele vem com a mesma roupa do hospital pra casa. Eu lembrei que no livro não tinha pandemia e, enfim. Toda essa questão, problemas de relacionamento, problemas familiares, tem muito isso em Grace também. Então, tem o romance e tudo mais, o casal vai ficar junto, não vai. E uma parte da história que o Ryle, ele fica com a mão machucada, ele tem uma operação importante. E na série isso acontece também com o personagem. Então, eu fiz muito essa ligação aí entre as histórias. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixem nos comentários qual o seu personagem favorito de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, enfim. Então foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!